Fala galera do Cinepop, aqui quem fala é o Thiago Nola e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês da terceira temporada de Sex Education, que estreia amanhã, dia 17 de setembro, na Netflix. That's right, Ames. Thanks. Who's this? Hey, that's Steve. No, Amy the goat. Para aqueles que não conhecem, a série foi criada por Laurie Noon e estreou em 2019 na plataforma de streaming, e agora a gente já tá na terceira temporada e eu posso garantir pra vocês que a série fica melhor e melhor a cada ano. A série, ela fala de muitos temas que são bastante importantes para os dias de hoje, sobre orientação sexual, identidade de gênero, sexo, prevenção a ISTs e outras mil coisas, inclusive etarismo, falando da vida sexual de pessoas mais velhas, que normalmente é um tabu. E a terceira temporada, ela passa um pouquinho depois dos eventos do finalzinho da segunda temporada, já passou um pouquinho de tempo, eles estão prontos pra voltar pra escola. E são várias tramas que se desenrolam ao longo dos episódios, são 8 episódios de 1 hora cada, de novo, assim como as outras temporadas. E cada um dos personagens tem o seu momento de brilho. Então, por exemplo, a gente tem o Otis, que é interpretado pelo Asa Butterfield, que agora tá se relacionando com a menina mais popular do colégio. A gente também tem a Maeve, que é interpretada pela Emma Mack, que tá se envolvendo com o Isaac, vivido pelo George Robinson. Pra aqueles que não se lembram, o Isaac, ele meio que impediu o Otis e a Maeve de ficarem juntos, porque o Otis tinha enviado uma mensagem pra Maeve, e o Isaac acabou apagando, não deixou ela ouvir, então eles acabaram se separando, e isso é bem retratado nos primeiros episódios. E a gente também tem a Jean, que é a mãe do Otis, que é vivida pela Gillian Anderson, sempre incrível, o que não é de se surpreender nada. E ela tá se lidando com outra coisa, ela tá lidando com um problema um pouquinho maior, porque ela se envolveu com um cara chamado Jacob, que é vivido pelo Michael Persbrandt. E eles acabaram tendo alguns probleminhas, eles se afastaram também, só que na terceira temporada ela aparece grávida dele. E ela resolve ficar com o bebê, mesmo com as complicações que ela pode ter por ela ser uma mulher mais velha, mas ela resolve ficar pra tentar recuperar aquele senso de família que ela acha que perdeu, porque ela tem várias discordâncias com o Otis, ela não vê o marido é extremamente ausente, o marido não, o ex-marido é extremamente ausente, e também não tá ausente como pai pro Otis, então tem várias coisas acontecendo. E é claro que a gente tem um retorno do Eric, que é vivido pelo Ncuti Gatwa, e depois de ele ter se envolvido com o Raheem, de ter percebido que o Raheem não era o príncipe encantador que ele achou que era, ele acabou se envolvendo com a pessoa menos esperada de toda a série com quem ele poderia se envolver, que é o Adam, que é vivido pelo Corey Swindles. E porque o Adam sempre nunca foi confortável em relação à sexualidade dele, ele não sabia do que ele gostava exatamente, ele sempre se sentiu como o aluno mais burro do colégio e como o renegado, né, que era só desejado pelo corpo. E aí ele se envolve com o Eric, com quem ele praticava bullying contra o Eric, e acaba se envolvendo, eles acabam namorando. E toda a história também gira em torno disso, das atribulações de um relacionamento novo e das atribulações de pessoas tão diferentes que se unem por algumas coisas, mas discordam bastante das outras. Por exemplo, o Adam, ele é um pouco mais reservado, e o Eric, ele se monta de drag queen, ele gosta de maquiagem, ele gosta de dançar. E essas personalidades elas entram em conflito, e elas deixam a temporada muito mais envolvente, muito mais chamativa pra gente, porque o Sex Education, a série em si, não é só um drama ou uma comédia adolescente que vai falar das mesmas coisas. Ela vai falar, mas de um jeito muito mais claro, muito mais cru e muito mais necessário. É uma série extremamente importante para se discutir sobre alguns temas que eu já falei antes, como identidade de gênero, orientação sexual, uso de métodos contraceptivos, a vida sexual das pessoas mais velhas, fala bastante de etarismo, fala bastante sobre homofobia. Essa temporada, inclusive, apresenta duas pessoas não binárias que são bastante importantes para a história, mas eu não vou dar muitos spoilers assim, porque eu quero que vocês assistam. E tudo isso converge, inclusive, para a escola, o Colégio Moordale. A segunda temporada terminou com uma reviravolta gigantesca no colégio, em que
as confissões que os estudantes faziam pra Jean, que estava trabalhando como conselheira e como psicóloga lá dentro para ajudar os adolescentes em relação à vida sexual, vazaram. Todo mundo ficou sabendo de todos os segredos de todo mundo e o diretor acabou sendo demitido por 1000 coisas que aconteceram. E entrou uma diretora nova chamada Hope. A diretora Hope é interpretada pela Jemima Kirk, que é uma atriz conhecida mais pelo papel de Jessa na série Girls da HBO. E ela foi contratada para interpretar essa personagem que promete mudar completamente o que a gente já tinha visto no colégio. Ela se diz, por exemplo, feminista e progressista, mas ela encara a geração mais nova como uma geração que não luta por nada, quando na verdade é a primeira que começou a usar a voz para poder falar sobre as injustiças que acontecem há muito tempo na sociedade. Então a terceira temporada serve como um espelho do que as gerações mais novas estão trazendo para pautas de discussão e que são necessárias, porque a gente está em pleno século XXI, em 2021. E as coisas mudaram bastante. A série é muito boa por celebrar essa diversidade e por não se refrear quando é pra falar coisas muito importantes, por mais difícil que seja ouvir para algumas pessoas. A Hope é uma dessas. Então a Hope ela é bastante tradicionalista, chega a ser retrógrada, ela obriga os alunos a usarem uniformes, e ela não entende ou não quer entender o que é a diferença entre orientação sexual, identidade de gênero, a expressão das características físicas, expressão artística. Então ela quer colocar as pessoas numa caixinha. E isso deixa todo mundo muito bravo e culmina num protesto gigantesco, só pro final da temporada, é claro, que vai inspirar outros protestos nas escolas da Inglaterra e vai colocar nos holofotes discussões que, como eu já falei 1000 vezes no vídeo até agora, que são bastante necessárias, que a gente precisa compreender. A Jemima Kirk faz um trabalho incrível. Ela pode não aparecer tanto quanto os outros personagens, ela pode ficar um pouquinho em segundo plano no começo, mas toda vez que ela aparece a gente sente ódio dela. Ela deveria ouvir os alunos e não se tornar uma pessoa extremamente passiva-agressiva e quase beirando a sociopatia pra controlar todo mundo e pra impor o ponto de vista dela. Então, ela faz um trabalho fantástico, ela tá completamente diferente dos outros papéis que ela já teve na carreira dela. E ela divide os holofotes, obviamente, com a Emma Mackey, com a Asa Butterfield, com a Gillian Anderson, com o Ncuti Gatwa, com todo mundo. Todos estão incríveis e todo mundo tem o seu momento de foco, o que é o mais interessante. E todos os arcos são muito bem desenvolvidos. A terceira temporada também segue os passos das temporadas anteriores, então a gente tem os enquadramentos super simétricos, são bastante elegantes, o que a gente não costuma ver numa produção desse gênero, por exemplo. Normalmente é uma coisa mais desapegada, uma coisa mais despojada, mas aqui é muito elegante. A paleta de cores é incrível também, apesar de não ter muitas alterações. O que a gente tem é aquela idealização, né? Aquele paradigma de que no drama a paleta de cores vai ser um pouco mais escura e nos momentos de comédia vai ser um pouco mais vibrante para poder chamar a atenção do espectador. Não é nada muito ousado, mas dentro da proposta que a Laurie Nunn apresentou pra gente, funciona completamente. Então, todas as engrenagens estão funcionando, todos os pontos se ligam, não tem nada muito forçado, todas as mensagens são importantes, abre discussão. E, de novo, Sex Education volta com uma temporada que merece reconhecimento e que traz para o cenário mainstream tudo que as pessoas querem falar, mas não conseguem por serem cortadas por uma visão extremamente retrógrada que não pode mais existir, não hoje. Bom, galera, essa foi a minha crítica da terceira temporada de Sex Education. Tentei não dar muitos spoilers, então espero que vocês assistam, porque tá incrível, é uma das melhores produções do ano de novo. E a terceira temporada estreia amanhã, 17 de setembro, na Netflix. Então, se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem e até mais.